Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje a doutora Fernanda Azevedo irá apresentar o trabalho do uso de defibrotide em associação à melhor terapia de suporte versus a melhor terapia de suporte na prevenção de síndrome de obstrução sinusoidal, o estudo Harmony, um estudo multicêntrico randomizado fase 3. Então, hoje vou apresentar o artigo da semana, e o artigo escolhido foi o estudo Harmony, que compara o defibrotide mais a melhor terapia padrão, comparado com a melhor terapia padrão para prevenção de síndrome de obstrução sinusoidal, um estudo randomizado multicêntrico de fase 3, publicado no Lancet em março de 2023. Então, em relação à síndrome de obstrução sinusoidal, ela é uma complicação potencial aí do transplante de células hematopoéticas, principalmente do transplante halogênico. A incidência, ela depende bastante dos fatores de risco, mas em torno de 5 a 15%, e a fisiopatologia ela é centrada na disfunção endotelial, que vai gerar a formação de microtrombos e, em última análise, hipertensão portal pós-sinusoidal. As manifestações clínicas são principalmente hepáticas e em relação à retenção de líquido, como ascite, ganho de peso e trombocitopenia refratária à transfusão. De fatores de risco são inúmeros, alguns fatores de risco associados ao paciente, outros inerentes do transplante. Então, doença hepática prévia, condicionamento mieloablativo, como aqueles à base de alquilante e TBI, o transplante halogênico, a incompatibilidade HLA e o uso prévio de alguns anticorpos monoclonais, como gentuzumab e nutuzumab. E na forma grave, a taxa de mortalidade é alta, acima de 80%. Então, essa síndrome, os critérios diagnósticos são critérios combinados, tem os critérios modificados de Seattle, Baltimore, da EBMT, mas eu trouxe o de Seattle, que é o que o artigo vai se basear. Então, seria a ocorrência inexplicada de mais que 2 fatores de risco no período a partir dos 20 dias pós-transplante, como a bilirrubina sérica maior que 2, a hepatomegalia ou dor no quadrante superior direito, e um ganho de peso maior que 5% em relação ao peso inicial. E o consenso de 2023 da EBMT, ele coloca como profilaxia da VOD ou SOS, medidas não farmacológicas e o uso do ácido úrico desoxicólico do início do condicionamento até o D mais 90. E o defibrotide, ele é uma droga que mostrou in vitro estabilizar e proteger as células endoteliais, e por isso a ideia aí de agir no mecanismo fisiopatológico da VOD, mas ele não é recomendado para profilaxia, segundo o consenso da MMT, mas para tratamento de SOS grave. Então, em que vai se basear esse estudo? Então, principalmente nesse estudo de fase 3, prospectivo, randomizado, publicado na Lancet em 2012, que comparou a incidência da VOD em uma população pediátrica, e o uso de defibrotide reduziu a incidência de VOD comparado com o controle, e numa meta-análise mais recente, de 2022, que incluiu 1.000 pacientes de estudos randomizados, que o uso de defibrotide profilático, ele também trouxe benefício em comparação ao controle. Então, como método do artigo, é o estudo de fase 3, prospectivo, aberto, randomizado, multicêntrico e controlado, que compara a eficácia e a segurança do uso do defibrotide, mais a melhor terapia padrão versus a melhor terapia padrão para a prevenção da SOS. Incluiu 104 centros em 14 países, e os critérios de inclusão eram tanto pacientes pediátricos quanto adultos submetidos a transplante halogênico, e os pediátricos poderiam ser submetidos a transplante autólogo, só que teria que ser uma população de alto ou muito alto risco para desenvolvimento de VOD. Os critérios de exclusão seriam estabilidade hemodinâmica, sangramento ou uso de alguma medicação que aumentasse o risco de sangramento
dentro de 24 horas do início do tratamento. Então, o grupo de alto risco eram aqueles que recebiam condicionamento mieloablativo com mais de 2 drogas alquilantes ou TBI, 8 grays fracionadas ou 5 gray dose única, mais um agente alquilante e que teriam mais que um outro critério, que seria um fator de risco hepático pela BMT, que inclui aqueles que eu falei anteriormente, então cirrose, hepatite viral, ou um neuroblastoma que precisasse de condicionamento mieloablativo, e os pacientes de muito alto risco, que deveriam ter mais que um critério abaixo, como osteopetrose e uso de condicionamento mieloablativo, uso prévio de xantuzumab ou inotuzumab, e pacientes com talassemia de alto risco. Então, os critérios, os pacientes elegíveis, eles eram distribuídos aleatoriamente, um para um. A randomização foi estratificada de acordo com o risco de desenvolver SOS, e aqueles do braço do defibrotídeo usavam 4 doses de 6,25 miligramas por quilo por dose, sendo dose diária de 25 miligramas por quilo, que começava 24 horas antes do início de condicionamento até o 21 dias, ou no máximo até o D30. E o braço controle usava o melhor tratamento de suporte de acordo com as diretrizes institucionais, sendo que no corpo do artigo não fica claro o que seriam essas medidas de suporte. O monitoramento dos eventos adversos ocorriam de diversas formas, tanto por observação do investigador, como por relato dos pacientes, e também por exames laboratoriais periódicos, nos time points definidos pelo artigo. E existia um comitê de revisão dos dados, que era composto por 3 investigadores, tanto hematologistas como oncologistas, que iriam dar diagnóstico retrospectivo de VOD baseado nos critérios clínicos e ultrassonográficos. Então, a gravidade da doença e a decisão do tratamento, eles não foram determinadas por esse comitê, e sim pelos investigadores. Então, como desfecho primário, tem a sobrevida livre de síndrome de obstrução sinusoidal no D30 pós-transplante, e como desfecho secundário principal, a sobrevida livre de SOS no D+100. Como outros desfechos secundários, a incidência de SOS, a incidência de DASH agudo, e a análise de segurança. E as análises de concordância entre o comitê e o diagnóstico do investigador. E uma coisa que vale a pena comentar é que era um estudo patrocinado, então os representantes dos patrocinadores foram responsáveis tanto pelo desenho, coleta, análise e interpretação dos dados. Então, como resultados, 375 pacientes eles foram recrutados e foram divididos em 192 para o grupo de profilaxia, 190 para o grupo de profilaxia com defibrotide e 182 alocados no grupo da melhor profilaxia padrão. Daqueles que foram alocados no grupo do defibrotide, 160 completaram tratamento profilático, 25 desenvolveram síndrome de obstrução sinusoidal e 11 completaram tratamento de resgate com defibrotide. Dos 177 alocados no grupo da melhor profilaxia padrão, 151 não receberam defibrotide, 131 desenvolveram SOS e 19 completaram o tratamento de resgate com o defibrotide. Então, em relação à população do estudo, a maioria foi do sexo masculino, foram pacientes de etnia não hispânica e não latina, a maioria. A mediana de idade foi 13 no grupo de defibrotide e 15 na melhor terapia padrão. A maioria eram pacientes de alto risco.
De diagnóstico, a maioria era neoplasia hematológica, sendo leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide agudas mais prevalentes. E a maioria dos pacientes receberam um regime de condicionamento mieloablativo. Então, na fase da profilaxia, a duração média de tratamento com defibrotide foi de 28 dias e a dose média foi de 22,8 miligramas por quilo por dia. E durante a fase de resgate, ou seja, aqueles pacientes que precisaram de tratamento, a duração foi basicamente igual nos grupos que receberam profilaxia e no grupo comparador. Então, não teve diferença naqueles que usaram defibrotide aí prévio. Na análise de Kaplan-Meier, esse é o desfecho primário, que é a sobrevida livre de VOD no D30 pós-transplante, segundo a avaliação do comitê. Então, também não apresentou diferença entre os grupos, ficando 67% no grupo defibrotide e 73% no grupo da melhor profilaxia. Quando isso é levado até o D mais 100, que seria o endpoint secundário principal, 50% dos pacientes ficaram livres de VOD no grupo defibrotide e 57% no grupo do melhor tratamento de suporte. E quando é avaliado esse mesmo endpoint na iniciativa do investigador, no D30 pós-transplante, reduz bastante, né, em relação ao comitê, mas também não apresenta diferença estatística entre o grupo de defibrotide e o grupo da melhor profilaxia padrão. Quando se leva em consideração a concordância entre o investigador e o comitê, então, eles são concordantes para o diagnóstico em cerca de 10%, e eles são concordantes para o não diagnóstico em cerca aí de 65%, mas o grupo do comitê, ele teve um diagnóstico bem maior de VOD, chegando a 25% no grupo de defibrotide, enquanto que a iniciativa do investigador foi, no máximo, aí 16% esse diagnóstico, e eles também demoraram mais no grupo da melhor profilaxia padrão para dar esse diagnóstico, e o diagnóstico foi dado só após o comitê já ter dado o diagnóstico previamente. Então, quando se leva em consideração as análises pós-ROC, a sobrevida livre de SOS no D30 e no D100, eles foram semelhantes mesmo naqueles pacientes de grupo de maior risco. Então, o tratamento de resgate, ele não foi administrado segundo o diagnóstico do comitê. 14% no grupo da profilaxia e 18% no grupo de suporte tiveram diagnóstico de SOS e receberam tratamento. E entre aqueles que tiveram DASH agudo e foram submetidos a transplante halogênico, a incidência de DASH variou de 9% a 15% no grupo de defibrotide. Então, durante a fase da profilaxia, a mortalidade foi de 12% no grupo de defibrotide e 10% na melhor terapia de suporte. Essa mortalidade inicial, 40% foi relacionada à recaída precoce, mas quando a gente leva em consideração a mortalidade sem recaída, foi 14% no grupo da profilaxia com defibrotide e 13% no grupo do cuidado de suporte. E as taxas de mortalidade tardias no D mais 100 e no D 180 também não diferiram nos dois grupos, e também foi decorrência de mortalidade secundária à recaída. Em relação aos resultados de segurança, então, o grupo da profilaxia do defibrotide não teve diferença em relação à melhor terapia padrão.
os efeitos colaterais mais comuns, eles foram decorrentes do transplante e não do uso da profilaxia, então, como estomatite e neutropenia febril, e o grupo de defibrotide, ele não aumentou o risco de sangramento em relação ao grupo de suporte. E quando esses pacientes, eles foram para uma fase, necessitaram de tratamento e foram para uma fase de resgate com o defibrotide, eles também não apresentaram efeitos colaterais diferentes entre os dois grupos, e confirmando aí a segurança da droga que já havia sido previamente estabelecida. Então, a discussão do artigo, né? Então, a SOS é uma complicação potencialmente fatal do transplante alogênico e necessita de uma monitorização para um tratamento precoce. E após a análise interina da inclusão daqueles 300 pacientes iniciais, o recrutamento foi interrompido prematuramente. Pelo endpoint do artigo, ele coloca ter sido considerado fútil. Então, mas os pacientes, eles continuaram no artigo e receberam a profilaxia, né? E houve mais diagnóstico de SOS pelo comitê do que pelos investigadores, e isso muito provavelmente porque o comitê ele fez um diagnóstico retrospectivo e não baseado na análise do paciente, apenas em análise de prontuários e exames. E as taxas de SOS avaliadas pelo investigador, eles foram semelhantes entre os grupos de tratamento e por idade. Então, o paciente mais novo não teve uma incidência maior de SOS segundo esse estudo. E, como eu tinha falado previamente, na análise de segurança, o defibrotide não mostrou aumentar o risco de sangramento, aí, que seria o principal efeito colateral da droga. E ele postula, assim, porque o artigo pode não ter trazido benefício. Então, os critérios de elegibilidade com inclusão de paciente de alto risco e muito alto risco, na época que o artigo foi desenhado, pode ser que não represente hoje a maioria dos pacientes quando o artigo foi publicado. Em alguns grupos de risco ficaram subrepresentados, por exemplo, tem 0 pacientes que usaram sirolimus anteriormente ao transplante, sendo que sirolimus sabidamente aumenta aí a taxa de VOD. A gravidade da síndrome de obstrução sinusoidal, ela não foi avaliada, então, assim, ele só coloca que o paciente foi para o tratamento, não foi dividido em escala como leve, moderado ou de alto risco. E a heterogeneidade dos pacientes e o desfecho do estudo, que seria a sobrevida livre de SOS, e não a incidência de SOS, como outros estudos que tinham benefício foram desenhados anteriormente, pode ter contribuído para o não benefício do uso do defibrotide profilático. Então, como conclusão, o defibrotide ele não mostrou benefício na profilaxia, o desfecho primário que foi utilizado não foi o mesmo que em estudos anteriores que mostraram benefício da droga, e devido à alta taxa de mortalidade dessa síndrome, mais estudos e estratégias de prevenção devem ser perseguidos aí para o melhor andamento de um TMO logístico. Obrigada. Discussão. Hoje é a Camila e o Matheus. Pode, Camila, acho que pode começar, 3 aí, né? Na verdade, até agora eu, Camila, não vi nenhum VOD, né? Mas, igual a gente estava lendo da gravidade, de ser um estudo que, pelo menos, se a gente conseguisse ter alguma conduta, que tivesse alguma conduta profilática, talvez a gente poderia ter alguma resposta em cima disso. Foram quase 300 pacientes, né? Não, foram quase 400, perdão. E não viu, e nos outros 2 que a Fê tinha comentado antes já ter tido uma diferença. Não sei o quanto também isso é válido.
da diferença dos 3 estudos. O que isso diz diferença? Ah, que nos outros 2 que ela tinha até colocado também, ele tinha tido diferença na profilaxia e nesse ela não teve. É, Não sei o quanto é válido dos outros 2 comparativo a esse. entendi. Não é válido, não. Mas bom, deixa o Matheus comentar aí. Bom dia, gente. Tudo bem? Parabéns pela apresentação da Fernanda. É um trabalho que passa a impressão de que teve muitos pacientes com características muito diferentes que foram colocados todos juntos para traçar uma conclusão importante dessas. Tinha pacientes assim, idades diferentes, com estratificações de risco altas, mas diferentes também por fatores de risco diferentes. Então, assim, e com discordância de diagnóstico entre profissionais, né, entre o comitê que revisou e entre os investigadores. Então a impressão que me passa é que assim, teve uma heterogeneidade muito grande de fatores, de possíveis vieses que eles colocaram na inclusão desses pacientes. Para uma droga bem cara e assim, com diagnóstico que mesmo nos grupos de alto risco não tem uma prevalência assim tão grande assim. Acho difícil traçar uma conclusão com esse estudo no momento. Entendo que é uma doença rara, uma doença difícil, mas não sei se com esse estudo a gente pode adotar, falar que defibrotide realmente não tem espaço em nenhum dos grupos de risco dos pacientes que fazem o transplante, especialmente no alogênico. Eu achei que o dado foi bem claro, assim, mostrar que, primeiro que o mecanismo de ação de VOD e o diagnóstico de VOD, ele é um diagnóstico, como a Fernanda falou já previamente, difícil, né? E tem muitas variáveis clínicas, muitos diagnósticos diferenciais que podem ser realizados. Os fatores de risco, a população é heterogênea, Matheus, porque é uma complicação rara, relativamente rara até no transplante, e é difícil você pegar um subgrupo específico, que aquele subgrupo que vai causar um N suficiente para ter VOD e mostrar o impacto. Então, acho que isso não tinha como o artigo fugir, né? Esse aqui é o artigo fase 3, então os outros 2 estudos ali, para mim, aqui meio que sacrificou a coisa toda aí, né? Então, o diagnóstico é raro, é uma patologia que, quando a gente, que nem essa discordância que a Fer falou dos grupos, acho que ela mesma já falou a explicação, né? Quando você teve o investigador dando diagnóstico, quando você teve análise de prontuário, isso pode acontecer, né? Porque você tem vários critérios aí que conseguem preencher o diagnóstico de VOD e não necessariamente está certo. Infecção simula, cardiopatia simula, que mais medicamentos podem dar, pode simular também VOD e acaba isso levando vários erros diagnósticos. Então, um diagnóstico que é bem complexo de ser feito e defibrotide, os dados de tratamento já são, ao meu ver, bem polêmicos. Quando você pega assim, os estudos, não são tão claros de fato se é imprescindível o uso da droga, né? Como profilaxia, acho que para mim morreu. Acho que não tem que usar e acabou. Não tem nem que fazer mais estudos sobre isso aí. Porque acho que é uma medicação que, apesar de ser segura, não trouxe benefício nenhum. Rapidinho, só um comentário que eu vou entrar na outra reunião do que a Camila falou, acho que para os residentes guardarem dentro do que o Pedro falou também. Na verdade, vocês viram vários VODs já, se você for analisar. Né? Dentro desses critérios, a gente fosse a turma que acredita, porque é quase uma religião esse assunto. Assim, se você é da turma que acredita em VOD, os pediatras são muito assim, né? Qualquer aumento de bilirrubina, qualquer congestão tem critério de VOD. E, em geral, inclusive, as duas coisas andam juntas, né? Muito paciente com congestão faz aumento de bilirrubina, paciente com infecção faz aumento de bilirrubina. Então, se vocês, só de cabeça ali, a gente consegue lembrar Analu, Abraão, Amiltis, um monte de pacientes teve o critério de VOD e teria sido tratado com defibrotide, inclusive por muitos dos nossos colegas. Então, acho que vocês não viram VOD porque talvez a gente tenha o viés de não realmente acreditar muito pela subjetividade do diagnóstico e, como o Pedro falou, a gente mal acredita que alguma intervenção vai fazer diferença também. Assim, pelo que eu entendi do artigo, né, de toda a discussão, eu acho que, eventualmente, uma profilaxia equivalente seria uma boa história clínica de pré-TMO,
né? Acho que a tendência é a gente diminuir cada vez mais os condicionamentos mieloablativos, né? A depender com a retirada da imunossupressão precoce. E acho que uma boa história clínica, pesquisar, por exemplo, doença hepática, história de alguma infecção hepática, talvez isso já seja uma profilaxia para o desenvolvimento, né? Ainda mais sendo uma patologia super rara. Então, não sei, realmente acho que não tem espaço para fazer uma profilaxia. Acho que não, isso dá para a gente comparar assim, tentando diminuir os fatores de riscos e escolha o melhor do condicionamento. Então, eu separei um pouco do método e um pouco do resultado. Às vezes eu acabo, né, falando um sobre um junto com o outro. Acho que é bom sempre separar, né, até para ficar mais fácil de a gente comentar o comentário. Né? Acho que é um estudo fase 3, ele até, né, o Pedro falou e os meninos falaram, acho que até dentro do possível foi bem desenhado. Acho que tem alguns poréns aí. O que me chamou atenção, assim, que 1/4 dos condicionamentos, praticamente, né, a intensidade não foi especificada, né? Então, no estudo prospectivo, você esperaria, óbvio, né, que é difícil fazer um estudo clínico, não, né, é bem difícil, mas você consegue isso, né, num estudo prospectivo. Você, né, a pessoa, né, quando preenche o formulário, né, a CRF, enfim, 25%, né, 1/4, né, na verdade, me chamou um pouquinho a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi cordão, né, bastante cordão, aí quase chegando 10%, né, a gente não vê tanto assim, né, isso não sou eu que estou falando, né, são os dados fora do Brasil e Estados Unidos, CBMTR, né, e o EBMT, a maioria dos centros era americano, então me chamou um pouquinho a atenção isso. Falaram do autólogo, né? Acho que não tem tanto problema ter autólogo desde as questões do risco, pela questão do próprio condicionamento ser um fator de risco, mas a gente sabe que o halogênico tem mais fatores de risco, como foi colocado, né? Tem paciente pediátrico, né? Uma boa porção de pacientes pediátricos, até a questão, né? Que os pediatras talvez pensem mais no diagnóstico. Tem um porém, né? Talvez em relação aos fatores de riscos clássicos, que além de algumas doenças, né, o osteopetrose, que teria aqui um fator de risco maior, né, como um grande expoente, também as crianças fazem mais condicionamento mieloablativo, com maior carga de quimioterapia, mais TBI, que são fatores de risco conhecidos. Aí, indo mais para a população resultado, me chamou um pouco a atenção, né, do Best Supportive Care. Falta um pouco a descrição, né, do Best Supportive Care. Até no suplemento não deixa tão claro assim, né? O que é Best Supportive Care? Eu sei que cada centro faz o seu, mas poderia estar descrito, né? Qual que é a melhor, né, suporte, né? Não falou tem lugar que faz, né, por exemplo, vai fazer heparina, vai fazer só ursacol, né? Não sei. Bom, aí já falaram também, mas só um segundo, só em relação a isso que você falou, tem a opção de não fazer nada, que é o que a gente faz, inclusive, né? Só que talvez E eu não sei se isso entrou, né? Se eles consideraram isso como sendo uma opção, porque é bem estranho, né? No momento que você tem um grupo controle que não tem nada, seria como fazer contra placebo, e aí daria ainda mais forte a nossa conclusão de que talvez não faça diferença nenhuma, porque isso até seria uma análise interessante, né? De pegar todo o grupo de suporte e ver se alguma outra estratégia teve algum mínimo benefício que seja, a gente imagina que não mesmo. Então, me incomodou um pouco aí, né, até de fazer, né, uma análise, né, tudo bem, de subgrupo e tal, e descrição do que foi feito. Então, não sei porque não colocou, né, então até valeria a pena escrever um comentário, né, uma carta aí, talvez questionando, acho que ia ser legal até. Bom, aí seguindo também 4%, né, nos dois grupos, então de VOD com insuficiência de múltiplos órgãos, né, é baixo mesmo, né. Que mais? Aí só comentando algumas coisas a gente acaba fazendo também o CIBMTR, porque a gente sempre fica pegando no pé, até para treinamento de vocês, né? A gente foi falado que a gente não vê muito, porque a gente faz mais intensidade reduzida. Acho que até a Nicole falou, é uma tendência
acho que é uma tendência nossa, né? Tem outros locais que acabam não fazendo tanta intensidade reduzida. Então, tem alguns locais que acreditam mais veementemente na intensidade do condicionamento, né? Então, só não pode generalizar. Então, em relação ao fator de risco, foi falado do CBMTR, a gente gosta bastante do ISIX, né? Eu gosto do trabalho, é uma análise quase dinâmica, né, do paciente, não só pré, mas no dia do condicionamento, esse paciente está, né, com maior lesão endotelial, e acho que foi colocado monitorizar, né? A gente acaba monitorizando os pacientes mais de perto também, mas realmente, o diagnóstico de VOD, ele é muito sensível e tem muitos diagnósticos diferenciais, e é importante pensar principalmente nos diagnósticos diferenciais. Resumindo, também acredito que não funciona. Eu acho que o artigo é bem isso, né? Ele traz muita informação, mas realmente fica faltando aí essa parte do que foi feito, né? Até no suplemento não traz nada, assim, é um asterisco, e aí coloca melhor terapia de suporte, tipo, e também ele não gradua, né, a gravidade do VOD, então provavelmente muitos pacientes tiveram VOD leve, né, que até faz diagnóstico diferencial mesmo com outras questões que vão estar acontecendo aí no meio do transplante, né? Então acho que isso também incomoda um pouco aí do artigo. Então, mas tudo isso aí fala contra a droga, né? Se você fala assim, tô tratando contra nada, e tô tratando talvez mais casos leves, mesmo assim a droga funcionou. Então, realmente, né? Acho que não tem nada porque a gente consiga defender aqui, falar que baseado nos estudos retrospectivos, a droga funcionar. Não tem como, né? Fase 3 aí, e com vários problemas, você não consegue... E até o consenso desse ano da EBMT, atualizado de 2023, ele coloca contra o uso do defibrotide baseado aí nesse estudo de fase 3, então acho que zero evidência aí para usar mesmo. Estudos negativos são importantes, a gente tem que ter mais até, inclusive, né? Tem muito dado que às vezes a gente faz aí, não, a gente não fazia isso, mas tem algumas pessoas que faziam. Eles são importantes para também mostrar que a prática clínica não tem coisas que tem que ser vista mesmo, tem que ser estudada. Falou. Falou, bom dia. Então, por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.